Olá, Vanessa, seja muito bem-vinda ao bem, Café Renato? com Montanha. Você é a doutora Vanessa Lima, professora Vanessa Lima, mentora de nutricionistas Vanessa Lima, mas hoje a gente vai falar um pouco de tudo. Eu quero começar falando aqui do café, né? O seu café é sem açúcar e sem adoçante. Ele é amargo. Mas isso aí é pelo gosto ou é alguma questão nutricional? Olha, pelos dois, na verdade, porque eu sou uma boa apreciadora de café, eu gosto de sentir o gostinho do café mesmo, então sem açúcar para mim tá ótimo. Mas foi um trabalho que eu fiz, né? Na verdade, o meu hábito alimentar de pequenininha era tomar com açúcar, né? Sim. Que eu já fui, foi uma herança herdada da minha família, mas eu fui treinando meu paladar. Hoje eu aprecio muito bem um cafezinho sem açúcar. Doutora, é engraçado, eu já não gosto mais de açúcar. Eu aprendi a utilizar o adoçante e só uso adoçante. Sim. Isso é ruim? Não, na verdade, o ruim é a quantidade, né? Então, se a gente libera o adoçante, o paciente ele tem um controle na quantidade, não é ruim não. Mas ele tende a exagerar, já passa a ser maléfico, né? Porque tem alguns adoçantes que têm associação com risco de câncer, né? Então não fica tão legal não. Mas uma xícara ou duas de café com adoçante, eu acho super tranquilo. Agora a gente vai dar uma reviravolta, a gente vai fazer isso direto aqui, tá? Vamos falar agora da Vanessa Lima antes de se tornar uma doutora, né? Você é muito jovem, como é que você conseguiu o doutorado assim rápido? Hoje você é mentora de vários nutricionistas, né? As pessoas te acompanham, você trabalha muito, é consultório, né? Eu vejo você fazendo ao vivo no Instagram, sempre buscando ali fazer com que as pessoas possam evoluir, principalmente valorizar o seu trabalho, né? Você fala muito nisso, né? Exato. Que o nutricionista precisa valorizar o seu Exato. trabalho, né? Como é que foi essa história toda? Você começou onde? Onde é que você despertou para a nutrição? Então, embora pareça jovem, já tem os seus 36 anos de idade, já tem aí, já tem uma estrada aí, né? Então, desde quando eu estava na faculdade, já começou a nascer aquele desejo de ser pesquisadora, né? Então, o caminho realmente era ir para o doutorado e, em paralelo, também comunicar o que eu sabia para os meus alunos. Então, de fato, essa construção de docente e de pesquisadora começou ainda na faculdade. Você se formou com quantos anos? Eu me formei eu entrei na faculdade com 17 e me formei aí com 20, 22 ou 21. E essa trajetória até o doutorado, como é que foi? Para você poder trabalhar com consultório, para você estudar, como é que foi? Exato. Então, eu me formei já sabendo que eu teria que fazer um doutorado futuramente. Aqui em Teresina, quando eu me formei, não tinha na Universidade Federal do Piauí ainda um programa de doutorado para ser direto, né? Sair da faculdade para o doutorado direto. Eu tinha que caminhar um caminho, né? Ter um caminho que era o mestrado e doutorado e acabei fazendo isso aqui. No doutorado, como não tinha programa aqui na instituição, na UFP, eu fui para São Paulo, né? Fiz doutorado lá, passei 5 anos em São Paulo, né? Desenvolvendo aí toda a pesquisa para ter o doutorado. E aí, em 2016, saí de lá com o título, cheguei aqui em Teresina, já comecei a construir minha carreira como nutricionista no consultório. Vou dar até uma pausa aqui na pergunta. Você terminou o doutorado em 2016? Foi. Nossa, você tinha quantos anos? Eu tinha 16, eu tinha 30. Meu Deus, então com 30 anos você já era doutora em nutrição. E aí eu te faço uma pergunta, né? Quando você vai conversar com o paciente, você observa a Vanessa que conversava com o paciente lá atrás, com 25, 26 anos de idade, e agora, com 6 anos de doutorado, como é que você avalia um paciente? É diferente, né? É diferente. Na verdade, eu até ensino isso para os meus alunos também, porque eu acho que a gente explorar outros caminhos seria interessante também, porque agrega a nossa carreira, né? E aí a gente vem construindo essa linguagem mais fácil, a mais acessível para o paciente lá na faculdade. A gente vai ganhando maturidade com as nossas titulações e realmente fica mais tranquilo passar uma informação que para a gente é técnica de uma forma mais fácil de ser compreendida para os nossos pacientes. É esse ponto que eu quero conversar com você, porque a nutrição, ela não vai só nessa questão da estética, da dieta. Não. Tem a nutrição para aquela criança que tem autismo, como o meu filho, tem a nutrição para a pessoa que é celíaca, tem a pessoa que está lá no hospital e não pode comer tudo, né? Às vezes tem que tirar até o sal da comida, né? Então a nutrição, ela vai estar em diversas situações, em diversos lugares. Mas agora você tocou o ponto que eu considero principal, que é a capacidade de você falar de maneira simples para as pessoas, né? Porque ninguém quer ir para um consultório
para a doutora falar, olha, você vai ter que comer só aquilo, porque a proteína disso, isso e aquilo. Você tem que passar de maneira simples, Exato. Você tem que falar de maneira popular, né? Então, eu acho que a maioria das pessoas hoje querem emagrecer, Exato. né? E aí, como é que você faz com que as pessoas entendam que cada pessoa precisa ser tratada de uma maneira diferente? Então, a medicina tradicional tem meio que uma barreira, né, no meio do paciente e profissional. Eu quebrei essa objeção, na verdade. Eu acho que quando um paciente entra no meu consultório, ele tem que se sentir em casa e realmente sentir uma confiança naquele profissional, no caso eu, e realmente eu estou ali do lado dele, né? Eu estou ali conduzindo um caminho. Então, isso para mim foi muito natural. Então, quando o paciente entra no meu consultório, eu já visualizo, né, toda a forma como ele entra, como ele senta, e ali eu vou quebrando aquela barreira que possa existir, né? E aí, quando quebra, o paciente já se sente muito em casa, já é mais informado. Inclusive, quando eu passo as orientações, eu informo muito bem, de uma maneira muito clara para o meu paciente. Isso faz muita parte da adesão do paciente ao tratamento, né? Porque eu condeno até aquele nutricionista que entrega um plano e faça a sua parte. Sim. Né? Faça Não a sua acompanha, parte, né? paciente, exatamente. Não, eu acho que ele tem que se sentir protagonista daquilo, mas sentir que ele tem alguém do lado, né? No caso, o profissional, o nutricionista. Então, eu defendo essa abordagem no meu consultório e para os meus alunos, né? Como você bem falou, eu sou mentora de outros nutricionistas. Eu acho que assim a nutrição cresce, assim a nutrição ganha, né? A gente começa a tirar aquela visão do nutricionista que é à mercê sempre de outros profissionais, que ele não possa, dentro da nutrição, caminhar com as suas próprias pernas. Fortalece, né, o nutricionista. Doutora, vamos falar um pouco de nutrição, né? A gente vai para o supermercado hoje, a gente pega lá aquela tabelinha da informação nutricional e aí a gente se sente ali um pouco mais protegido, um pouco mais seguro, mas realmente a gente sabe o que a gente consome? Na verdade, a gente tem uma certa confiança naquilo que está no rótulo, porque aquilo é fiscalizado, né? Mas antes de a gente questionar essa questão do que realmente está no rótulo, que condiz com o produto, eu acho que a gente tem que ensinar as pessoas de maneira geral, inclusive os nossos pacientes, a ler o rótulo, Sim. Né? A saber o que aquilo, né, representa ali na alimentação diária. Por exemplo, tem que olhar a lista de ingredientes. Né? Olhar a lista de ingredientes, se aquela lista de ingredientes estiver muito extensa, com um monte de palavras que você não conhece, aquilo ali tende a ser um alimento com muito aditivo que a longo prazo pode afetar a saúde do paciente. Eu quero tirar até uma dúvida, a gente vai fazer uma analogia, aproveitar aqui e me consultar, né? Olha que maravilha. A gente come muito pensando na proteína, né? A gente quer ali tirar um pouco da gordura, um pouco do carboidrato e quer a proteína. Às vezes você vai comer uma barra de chocolate, por exemplo, e lá tem um número X de proteína, mas eu não sei se aquela proteína veio do leite, se a proteína é vegetal, se a proteína é da soja. Isso importa muito? Então, o que realmente importa no contexto de proteína é a quantidade de proteína diária compatível com a necessidade biológica do paciente. Né? A origem não importa tanto? A origem nem tanto. Né? Eu consigo ter dietas vegetarianas, veganas, com a quantidade de proteínas combinadas, vegetais, e o paciente ter o resultado. Legal, eu não sabia disso. Consegue sim. Obviamente que dentro das proteínas vegetais a gente tem que escolher proteínas com proteínas de alto valor biológico, que quando se complementa, tem o mesmo perfil de aminoácido ou muito próximo do perfil de aminoácido de uma proteína animal. Essa é a grande diferença. Isso só se faz dentro de um consultório de nutrição. É o nutricionista que prevê esses alimentos. Se o paciente na intuição fizer isso, existe um risco muito grande de ele errar. E aí ele não ter resultado, especialmente aí falando de ganho de massa muscular, que é o que a gente realmente defende aí com o consumo de proteína adequado. Doutora, tem até uma frase, eu acho que de Hipócrates, que fala que a gente é o que a gente consome, né? As pessoas ficam doentes, mas porque não pensam no que vão colocar para dentro do próprio corpo. Isso é um negócio muito maluco, porque a gente só procura um médico quando a gente está doente, né? E a gente não para pensar, meu Deus, se eu quero ter saúde, eu preciso procurar um nutricionista. Com certeza absoluta, e é o que eu mais defendo no consultório. Na verdade, dentro da alimentação, o que eu realmente defendo é evitar a monotonia alimentar,
O que seria a monotonia? Monotonia alimentar é aquilo que você come todo dia a mesma coisa. Todo dia eu como frango, um vegetal. O cuscuzinho com ovo. Tô começando a comer o arroz integral, porque eu gosto do arroz normal. Ave Maria, é bom demais, né? Então mas eu sou viciado no frango, eu como muito franguinho. Mas é uma proteína super nobre. De fato, o frango é uma proteína excelente. Mas por que eu não... Eu realmente defendo evitar isso, né? Porque você acaba consumindo poucos nutrientes, né? Então, se aquele alimento está sempre presente na tua alimentação, você deixa de receber outros nutrientes que outros alimentos têm em alta concentração. Eu defendo muito, por exemplo, a inclusão de sementes e oleaginosas da nossa alimentação. Quando eu faço o registro alimentar dos meus pacientes, é o que eu vejo. Não tem nenhuma fonte de gordura boa na alimentação dele. É o arroz com a proteína, é um cuscuz com a proteína. Então, a gente realmente precisa desses outros nutrientes. Só para ficar claro aqui um exemplo, o ômega 3, né, que hoje é um suplemento muito famoso, a gente consegue encontrar na alimentação. Eu vejo você postando a castanha do Pará, né? Castanha do Pará eu adoro. Castanha do caju, semente de abóbora, são riquíssimos em outros nutrientes. E não faz parte do dia a dia dos meus pacientes. E aí, quando ele entra no meu consultório, eu falo para ele sobre a importância desses alimentos, de ter o hábito de consumi-los, exatamente porque eles fornecem micronutrientes que um arroz, que um cuscuz não fornece. Não que esses alimentos triviais sejam ruins, não é isso. Eu acho que a gente pode diversificar a alimentação e receber nutrição. Eu sempre defendo a nutrição como tal, né? Porque tem muito apelo estético. Eu quero emagrecer ou eu quero ganhar massa muscular. Mas antes disso, também tem uma nutrição, né? E aí, doutora, me permita, você falou do ponto principal. As pessoas se preocupam muito com o estético. Às vezes a garota tá assim, eu quero emagrecer para entrar num vestido para uma festa. E ela fica sem comer. Isso é um grande problema, né? Com certeza absoluta. Na verdade, é uma prática que é feita também na base da intuição, né? Exatamente porque se vê na internet esse apelo do jejum, esse apelo do low carb, mas será que para aquele paciente que está tentando aquela estratégia vai funcionar? Você tem até ela tem um memezinho de internet, que ela fala assim, você é paciente que quer emagrecer e tá tirando o carboidrato, aí você faz assim com o dedo, né? Como é que você faz? Você tem que mostrar pro seu seguidor. Como que diz assim, meu Deus do céu, quem contou isso pra você? Na verdade, o low carb, que é a dieta restrita em carboidrato, ela funciona para determinados pacientes. Ela funciona super bem para controle metabólico, por exemplo, de pacientes com diabetes, né? Emagrecimento também é um foco muito importante, mas a gente sabe que é uma dieta também que restringe muito nutriente. E ninguém pode ficar sem carboidrato também. Não, né? E ainda mais... A pessoa fica chata. Mal-humorada, né? Tem um rendimento ruim na academia, então não faz sentido muito, tá? E aí tem estudo mostrando até, comparando todas essas estratégias, para saber qual de fato é aquela que emagrece mais, aquela que traz mais resultados. E os estudos não mostram nada disso, né? Existe um leque aí de opções que podem ser utilizadas, entendeu? Perfeito. Agora eu quero falar um pouco, né, das pessoas que você dá a oportunidade de trazer mentoria. Porque eu sempre falo o seguinte, a gente tem que ter conhecimento para compartilhar, né? Eu sou um cara hoje, por exemplo, que trabalho com jornalismo policial. Mas o meu maior ídolo, né, é o Silvio Santos. Porque eu olho para aquele cara e eu digo assim, meu Deus, como é que um cara conseguia ser gestor? Como é que o cara conseguia ser pai de família? E ainda assim, ele conseguia ficar 5 horas na televisão sorrindo quando você não tinha recurso nenhum. No início da televisão, né? E aí a pessoa consegue trazer aquele lado do Silvio Santos para todas as áreas. Porque às vezes, Vanessa, você está num dia difícil, mas você tem 5 pacientes marcados, você tem uma entrevista, né? E você tem que passar isso para quem você faz mentoria. Para aquelas pessoas que estão ali estudando nutrição, que está começando o mestrado, que está ali na dúvida, eu faço ou não faço o doutorado? Né? Eu vou para... Às vezes a pessoa é formada em nutrição e não se deu bem num primeiro momento e não, eu vou para outra área, eu vou cursar outra coisa, eu vou trabalhar com outra coisa. O que você pensa, o que você foca, que te motiva a motivar pessoas? Então, eu sou mentora de outros nutricionistas, que foi, na verdade, uma missão que foi me dada por eles mesmos. Assim, professora, você tem já uma marca bem construída, né, bem sólida aqui em Teresina. Eu queria que você nos mostrasse o caminho disso.
né? E é exatamente isso que eu ensino para os meus alunos, que vai muito além da nutrição. Essa construção de posicionamento de marca é um ponto muito importante que não é ensinado na faculdade. Se você não faz um bom posicionamento, uma boa construção de marca, aí que nascem as desistências, né? Porque começa a crescer na cabeça desse aluno que nutrição não dá dinheiro, que nutrição não faz o indivíduo crescer financeiramente. E não, na verdade, é a sua construção de marca que realmente faz o sentido, né? Esse trabalho de captação de pacientes, né? A didática com que você conversa com seus pacientes, isso tudo faz parte dessa construção de marca. E é isso que eu ensino para os meus alunos, né? Que não é um trabalho, eu me formei, peguei ali o título debaixo do meu braço, agora eu vou entrar no mercado de trabalho. A gente sai muito cru, Renato, da faculdade, a gente só sai sabendo fazer uma prescrição de dieta, e que é mais ou menos ainda, né? Porque na verdade é a prática, é a experiência que vai fazendo você ter uma prescrição dietética adequada, assertiva, mas essa captação de pacientes, essa construção de marca é uma coisa que deixa muito a desejar. E foi exatamente isso que me motivou a ser mentora de outros nutricionistas. É um trabalho extremamente gratificante, tudo que eu trabalho hoje em dia é uma coisa que realmente me dá prazer. Então, eu posso ter inúmeras funções ao longo do dia, mas eu saio no final do dia assim, com a sensação de dever cumprido, uma leveza muito grande. Porque eu trabalho com o que eu gosto. Maravilha. Né? Eu trabalho com o que eu gosto, eu trabalho com o que eu tenho prazer. Eu amo essa arte de comunicar o que eu sei de forma mais fácil para os meus alunos, de forma mais acessível. Isso conta muito, porque é exatamente isso que eu precisei lá atrás e não tive. Né? Eu saí da faculdade, eu errei muitas vezes ali no meu consultório, e é exatamente esses erros que eu não quero que meus alunos cometam. Doutora Vanessa, e as metas para 2023, quais são? Eu tenho muita meta, né? Eu, na verdade, eu tive, graças a Deus, até agora, oportunidades excelentes de trabalhar com nutricionistas do Brasil inteiro, né? Eu trabalho diretamente com um nutricionista maravilhoso, que é o Rodolfo Pérez. Quem é nutricionista vai saber quem é essa personalidade, sabe? Pois pronto, ele é extremamente famoso, né? Uma pessoa super querida, super... então, já trabalho com ele. Então, 2022 foi excelente para mim. E eu pretendo, em 2023, ampliar esses negócios, né? Realmente estar mais perto, fazer muito network, entregar muito mais no meu curso, entregar muito mais para os meus pacientes, na minha clínica, no Instituto VL Nutri, receber mais e mais pacientes. Porque é o que eu gosto de fazer, né, Renato? Eu amo fazer isso aí. Maravilha. E realmente não pretendo parar. Que maravilha. Doutora, eu quero agradecer, tá, por esse bate-papo, né? Porque não é uma entrevista, é um bate-papo, não só sobre nutrição, mas sobre a sua história de vida, que eu acho que é um exemplo, não só para quem é da área da nutrição, mas aquela pessoa que às vezes está sem acreditar que é possível, né? Você está mostrando que é possível fazer acontecer, né? Ainda mais sendo mulher, né? Olha aí, ó. O crescimento realmente faz parte. Eu acho que eu tenho uma característica muito forte, que é a determinação. Eu sou uma mulher muito determinada. E eu realmente coloco todos os meus sonhos ali para fora do papel e realmente gosto de dizer que são realizados com muito trabalho, com muito suor, mas um trabalho gratificante. Muito obrigada pelo convite, viu, Renato? E tem uma música bem legal agora do nosso querido Jefferson aí para você. Coloca aí, Jefferson, cadê? Doutora Vanessa Lima, é um prazer estar aqui do seu lado, do lado do Renato Monta. Cadê a música pra gente? Bee Gees. Muito bom. Show de bola. Muito bom. Obrigado, Jefferson. É isso, mais um Café com Montanha, dessa vez falando de nutrição, e a gente vai se ver novamente por aqui, com toda certeza, estarei aqui presente, com certeza. Não tem prato perfeito, mas existe maneiras pra gente se cuidar, com certeza. Se quiser descobrir esse caminho, estou aí à disposição. Aí, ó, já fez a chamada. Obrigado. Tchau, tchau, Renato.